Tava pensando muito se eu ia realmente gravar esse vídeo. São 11 horas da noite aqui, na véspera do Enem, que é amanhã. E só que eu achei que eu tinha muito o que falar isso pra vocês, assim. No dia da prova do Enem 2022, que foi quando eu passei em medicina onde eu queria e tudo mais, na federal que eu queria pela primeira vez, eu não tinha certeza que eu ia passar. Na verdade, eu achei que eu não ia passar. Mas uma coisa que eu tinha muito, eu tinha certeza que eu era a melhor pessoa que eu poderia ser no dia da prova de acordo com as condições que eu tive. Meu ano de vestibular ele foi um ano muito difícil pra mim. Comecei a tratar problema psiquiátrico, eu descobri que eu era celíaca, então que eu tinha uma doença autoimune grave. Então foi um ano difícil. Eu não consegui estudar em todas as horas que muitas pessoas conseguiram. Mas eu tinha muita consciência de que aquela pessoa que eu era, a Gabriela, na véspera e no dia do Enem 2022, era a melhor que ela poderia ser naquele momento. Às vezes ela não era perfeita, não fui perfeita, eu fiz provas melhores depois também daquele dia, mas o que eu fui naquele dia me permitiu passar, sabe? E eu realmente não achava que eu ia passar, e conversando com as minhas amigas aqui da USP e as minhas amigas da UFMG, elas também não imaginaram que elas iam passar. O único foco que a gente teve em comum, a característica em comum que a gente teve, foi querer mostrar para a prova o que a gente sabia. Agora, nessa época, nesse dia, né, da prova, as pessoas ficam muito preocupadas em excesso, com as coisas que elas não sabem. Só que o que você tem que prestar mais atenção durante a prova são as coisas que você sabe, porque são essas as coisas que você não pode errar. Se você ficar muito preocupado com o que você não sabe, você vai se prender em questões, às vezes você vai prejudicar a sua autoestima ali durante a prova, e aquilo ali que você sabe você não vai conseguir demonstrar. Então a ideia numa prova, mesmo que você não se sinta preparado, é mostrar o máximo de coisas que você sabe. Como se fosse um professor, que isso acontece muito na faculdade. Escreva tudo que você sabe sobre tal tema. E essa é a ideia, sabe? Não na redação, mas durante as questões. Então, você recrutar o máximo possível dos conhecimentos que você tem. Então, agora não vale a pena você ficar tentando até o último segundo, buscar novas coisas e tudo mais. E eu tinha muita paz em relação ao que eu tinha feito. Que eu tinha feito o melhor que eu podia, nas condições que eu tinha, no que o meu corpo permitiu. E eu gostava de ficar me relembrando disso, porque às vezes a gente esquece. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que sempre me cobrei muito, e eu imagino que você seja também. Isso é muito comum entre vestibulando de medicina. Então, o que eu fiz nesse dia da prova foi ler meu caderno. Eu deixei tudo pronto, arrumei minha bolsa. Inclusive, eu arrumei a minha bolsa com os meus mentorandos aqui. E eu realmente me organizei e fiquei vendo o que eu tinha feito. Folhei meu caderno ali, dei uma última olhada no meu Anki para revisar. Li as minhas redações e vi, pô, realmente sei escrever e tal. E aí eu fui para a prova com um único foco de sair da prova e poder falar para mim mesma a frase: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sabe, o combati um bom combate na hora da prova, depois da prova, é a melhor coisa que você pode ouvir de si mesmo. Era esse meu único objetivo, eu combati um bom combate. Não arreguei para a prova, não desisti no meio da prova, fiz o que eu pude. Fiz tudo que deu, tudo que eu sabia que eu conseguia colocar lá, eu fiz. Eu dei o meu melhor, não fiquei com preguiça, às vezes, de ler mais uma questão, de revisar a minha redação, de revisar uma questão, de aplicar a minha estratégia de prova. Então, seu único foco amanhã, eu espero, que seja combater um bom combate, sabe? Sair da prova e falar combater um bom combate. Então, assim, vou aqui ler o versículo que eu sempre repetia pra mim, que é 2 Timóteo 4, de 7 a 8, que era: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E era isso, era meu único objetivo, assim. Mostrar pra prova que eu fiz alguma coisa, que eu sou melhor do que eu era antes. E eu digo mais, no Enem 2022 eu saí chorando da prova. No segundo dia, eu achei realmente que eu não ia passar. Se eu tivesse corrigido o primeiro dia de prova, isso é uma coisa que eu não recomendo que vocês façam antes do segundo dia. Se eu tivesse corrigido, eu ia desistir do segundo dia. Porque eu fui pior do que todos os meus simulados daquele ano.
Então, não corrijam a prova. Você não sabe o nível da prova na hora que você corrige a prova. Não existe um cenário positivo em que você corrige a prova e alguma coisa boa acontece. Porque muitas vezes você vai corrigir, vai super bem e vai colocar uma pressão maior no segundo dia. Tipo, agora é a minha chance, vamos lá. E a maioria das pessoas não lida bem sob pressão, é o meu caso. E se você for mal, você vai desistir, né? Ou você vai super sob pressão para ter que compensar. Então, não corrijam a prova depois da prova, por melhor que você tenha ido. Eu e minhas amigas, a gente nunca fazia isso. Tive amigo que descobriu, inclusive, que passou para a segunda fase da FUVEST só com a lista chamada, porque a gente não corrigia prova nenhuma. E isso ajudava muito a gente, porque o foco era em cada prova dar o melhor. A prova passou, não tem mais por que remoer. Agora o foco é o segundo dia, entendeu? Então, é isso. Combatam o bom combate de vocês. Eu sei que vocês fizeram tudo que vocês podiam ter feito dentro das suas condições, dentro da pessoa que você era, para passar nessa prova. E eu observei a trajetória dos meus vestibulandos e eles, dos meus mentorandos, né? Eles são pessoas que eu tenho muito orgulho. Eu repito isso muito para eles. E amanhã, inclusive, a gente vai orar juntos e eu vou aproveitar e orar por vocês também, para que vocês tenham paz. É a principal coisa que eu peço para Deus. A paz que excede todo o entendimento. Se você faz a prova em paz consigo mesmo, você performa melhor. Então, fiquem em paz, façam uma boa prova. Deus abençoe a vida de vocês. E eu espero que dê tudo certo, tá bom? Um beijo.